Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui é o Luca, falando para a aula de montagem da Clélia, da professora Clélia. E a gente decidiu fazer o seminário sobre o Manual de Técnicas de Vídeo e Cinema, do Harry Watts. Isso aqui não é um livro, eu acho, mas é a mesma coisa, né? Tava lendo. O grupo sou eu, a Carmina e o Totti, e aqui é o nosso vídeo do nosso seminário do livro Um Manual de Técnicas de Vídeo de Cinema. Então, começando, o primeiro tópico que a gente tem do livro é os programas são uma experiência compartilhada. Como é que é isso, na verdade? Tipo, o que faz um programa ser bom? A melhor resposta disso é um programa que ofereça uma experiência nova pra gente, que tem informação, distração, entretenimento, e o que importa é que cause uma boa impressão no espectador e fique na cabeça dele, entendeu? Para atingir esse objetivo, a quantidade de esforço e planejamento tem que ser monstruosa, tem que ser grande mesmo, para tudo dar certo. Quanto mais planejado o programa, menos as coisas dão errado pro filme ou para a experiência audiovisual que a gente vai ter. Beleza, seguindo, que o próximo tópico do livro é mostre as coisas acontecendo. O que isso quer dizer? A gente sempre tem que tentar registrar a ação e não a inatividade. Tem que deixar o tempo de exibição o mais interessante possível, tipo, não deixar nada chato. Os eventos não precisam ser sempre marcantes no filme ou em cada pequena cena, mas precisam estar presentes. E, por exemplo, planos gerais, parados, objetos estáticos não são tão interessantes quanto um close-up bem colocado no filme, entendeu? A gente não pode confiar demais na conversa e a gente tem que procurar sempre mostrar e não narrar o filme, entendeu? É isso aí. Outro tópico que a gente tem que ver é encontrar um ponto de vista. Ponto de vista é um drama muito real de uma pessoa que deseja contar uma história, mas não sabe muito bem como fazer isso. O ponto de vista vai modelar a história toda e é muito importante que ele seja buscado pelo autor com muito afinco, porque ele vai dar o norte total para o programa e vai oferecer as sugestões do que é mais importante para o espectador. O que mais? A gente tem que pensar em sequências. As sequências, elas são uma visão mais ampla do todo, enquanto as tomadas, os takes sozinhos, eles deixam o espectador mais no escuro, com a informação escondida. É importante que você pense na sequência e nos takes para montagem e para edição na filmagem, porque é mais fácil para adequar a cena para o seu maior objetivo. Então, para a filmagem é muito importante que você tenha tudo isso pensado antes, já para a edição, para alcançar seu objetivo de uma forma mais fácil dentro da edição. Que mais? A gente tem... É muito importante para uma pessoa interessada em audiovisual, em edição, ou que esteja fazendo um filme, que ela mantenha um caderno de anotação. O caderno é seu HD externo, tudo que é necessário de informação tem que ser anotado ali, desde dúvidas, perguntas, ideias de como contar uma história, um monte de coisa, número de telefone, lista de coisas para fazer, ideias para tomadas e sequências, frases úteis, conversas que nós escutamos diariamente que possam ser interessantes, e perguntas que você precise fazer para o seu entrevistado e você corra o risco de esquecer. Questões específicas de filmes, livros, ou coisas que você pesquisou. O caderno é sua mente adjacente. Nós temos que fazer um tratamento, um storyboard, uma lista de planos de filmagem. Para fazer um tratamento, você faz uma lista das sequências e tomadas à esquerda do papel e as notas sobre o som à direita do papel. Em seguida, a gente estima a duração do material
que a gente planeja e tem e a gente grava 10% a mais para poder cortar o material na edição, tipo a parte que não é tão boa. O storyboard é muito interessante produzir porque obriga o diretor a pensar na imagem. Em geral, é necessário um desenho por tomada. Se for um contínuo, desenha mais de um desenho. Aliás, desenha mais de um desenho. Nossa, que merda. Desenha mais de uma figura ou desenha só a figura-chave da sequência. Além do desenho, você descreve um pouco a cena, né, e pode colocar alguma observação do som. Ou uma lista de planos de filmagem, que isso é bom para curta-metragens que não dão tempo de fazer o storyboard. Pro plano de filmagem é muito útil calcular o tempo de filmagem, um cronograma básico de, de tempo. A gente tem que reservar o tempo para locomoção até o set, tempo de lanche, tempo de descanso, o tempo de descarregar o carro, a montagem da iluminação. Então você faz uma média disso tudo, além da média de take, que dá mais ou menos de 6 a 7 minutos por tomada, que seria um bom ritmo, e se tiver iluminação, 10 minutos por tomada. Outro tema do livro isso é realmente interessante. A gente tem que fazer a pergunta para a gente mesmo antes de começar a escrever ou filmar, que a temática é interessante? Ou talvez o problema nem seja a temática, mas sim o que nós estamos dizendo a respeito dela, ou como nós estamos dizendo. Muitas vezes o que pode não estar sendo interessante é como a gente está contando essa história. Delegue responsabilidades. Delegar responsabilidades é muito importante para o filme, mas e traz maior profissionalismo para o set. Mas não cometa o erro de fazer isso porcamente ou mal, porque se ninguém é responsável por algo específico, os resultados podem sair muito ruins ou piores do que eram esperados. O que a gente tem que fazer sempre é pensar uma etapa adiante, sempre pensar uma etapa adiante. Então, a gente faz a pesquisa, faz o planejamento, aí elabora um tratamento, um storyboard, uma lista de planos, faz a redação, aliás, de documentos, faz a redação de documentários ou narrações, são complementares para os filmes, e aí entrar na edição. Cada processo que a gente vai fazendo, cada etapa que a gente vai atingindo, a gente já tem que começar a pensar na etapa seguinte com antecedência, porque é muito importante todo esse planejamento para que nada falte para que nada falte no filme. Também é muito importante fazer tomadas extras para que na edição se tenha trabalho caso falte alguma coisa. Agora, filmar ou gravar para editar. Filmar ou gravar significa coletar som e imagens para edição. Fazer um filme é como cozinhar. Primeiro a gente escolhe a receita, que seria a temática, depois a gente faz uma lista de compras, que seria o storyboard ou os planos para filmagem. A gente arruma o dinheiro e a gente sai para fazer as compras, e no caso do filme é para registrar imagens e sons, e depois a gente cozinha, e isso seria a edição. Para que o filme fique bom, a melhor coisa que a gente faz é pensar na edição em todas as etapas da produção ou da receita. Outra coisa, o diretor ele tem que instruir brevemente o som e o câmera antes de qualquer filmagem.
E ele tem que fazer isso de uma forma muito breve, muito correta e assertiva, para que a câmera e o som estejam em sincronia na gravação. E é essencial que essas instruções sejam claras para ambos. O diretor, ele deve sim escutar as opiniões das outras pessoas, mas ele não deve abrir para ideias, não deve falar, o que vocês acham disso? Não, ele tem que ter a ideia dele já pré-definida, e se alguém tem uma sugestão que possa ser boa, o diretor não pode ter medo de dizer sim, e se a sugestão não é tão boa assim, ou simplesmente não vai fazer sentido com o filme, ele também tem que ter poder ou não se sentir inconveniente de dizer não. Close-ups. Primeiro, uma coisa muito interessante que foi dita no livro, no manual de técnicas de vídeo e cinema, é que o diretor tem que pensar na tela em que o espectador vai estar assistindo esse filme. Então você tem que pensar numa tela de cinema ou numa tela de televisão, e muitas vezes vai ser essa tela de televisão que é pequena. O close-up, ele vai aproximar o filme do espectador, vai tornar o espectador íntimo com a imagem, com o filme que está passando naquela tela. E você tem que selecionar bem o que vai aparecer ali. E outra coisa que ele comenta e diz é pra gente usar um tripé para tirar a mão tremida ou o efeito de câmera que não é desejado, para tirar também a sensação de amadorismo de quem está fazendo o filme. E isso também é tipo um desenvolvimento do olhar e do estilo do autor. Filmar superposição ou repetir toda a ação de ângulos diferentes, de forma diferente. Filmar em superposição é filmar 2 vezes ou mais de 2 vezes a mesma ação repetida, só que o que eu falei, de ângulos diferentes, para possibilidades da edição. Então a gente usa um plano geral, um plano conjunto, e filma outra em close-up. E aí a edição vai brincar com isso e vai ser muito bom para ela, de uma forma que enriqueça o filme com imagens e movimentos. Outra toque que o Harris dá no livro é, quando a gente for filmar close-up, a gente filmar um pouco mais lento, porque quando a tela é maior, o movimento é mais rápido. Pelo menos a impressão é de que o movimento é mais rápido. Então pedir para que o ator faça os movimentos de uma forma mais lenta. Um toque que o Harris dá uma dica é que a gente comece o plano e termine com pessoas fora da tomada. Então, para dar possibilidade de abertura, uma abertura maior para edição. Então uma pessoa começa com um plano de um lugar, e aí uma pessoa entra e depois ela sai totalmente desse plano, e isso pode dar possibilidade para ele entrar ou sair de qualquer lugar ou ir para qualquer lugar. Quando a cena também se dá em movimento, a gente pede para que os atores iniciem o movimento pouco antes deles entrarem em cena, para que não seja uma coisa truncada, uma coisa que dê um tranco de uma imagem para outra. junto al Tito.
about Jack? I won't leave without him. Time to go. That's not the line! Certo. Gravar planos de corte ou achar a ação paralela que está ocorrendo com a cena principal. Achar a cena paralela nos permite ganhar tempo e pular para ações mais para frente. O que nos dá simplesmente a possibilidade de fazer inserts no filme que possam agregar também. A gente tem que achar ações paralelas que sejam interessantes. Então, como a gente está vendo um funeral em um filme, e as pessoas estão levando o caixão e alguém faz um insert das pessoas chorando e corta um pouco mais para frente e salva tempo para o filme. Em entrevista, o que a gente pode fazer é mudar o ângulo da pessoa ou simplesmente filmar ações paralelas também. Background. Outra dica que o Harris dá, e também é bem batida, é que a gente faça um grande plano geral. A gente pode usar também como um insert ou como inserções dentro de uma ação, mas serve principalmente para localização e introdução do local de filmagem ou onde está se passando aquela cena. A noite dará e o dia também. Faça tomadas longas. O que isso quer dizer? Comece a gravar e espere alguns segundos antes de dizer ação ou de iniciar a gravação mesmo que vai para o filme. E quando ela terminar, você também espera para o corte. Por que isso? Porque esses segundos são importantes para dar o sync, para sincronizar o som e a filmagem dentro da edição. A gente tem que deixar o câmera e o som bem à vontade, tanto para iniciar a cena mesmo, como falar ação, porque ele também vai estar vendo e vai estar sentindo o ambiente, quanto para fazer o corte da cena. Se a gente tem que economizar alguma coisa no tempo, que a gente economize no tempo da montagem da tomada, no planejamento. Tudo bem planejado e não no tempo de gravação. Seja oportunista. Se posicione atrás da câmera para ter uma visão igual a que está sendo capturada. Você tem que manter a cabeça e os sensores bem ligados para oportunidades que aparecem na gravação. Muitas vezes coisas interessantes acontecem e que podem ser muito boas para o filme. Vale você ter o feeling se vale a pena ou não comprometer aquele take e interrompê-lo para capturar esse novo frame. Muitas vezes pode ser uma coisa boa para o seu filme, muitas vezes pode truncar a atuação de alguém ou alguém ficar irritado. E outra coisa é que você se mantenha perto do câmera caso você queira fazer esse tipo de interrupção, para que você possa posicioná-lo
no que você está pensando e na ideia que você teve ou no que apareceu naquele momento. E outra coisa é para você aproveitar, organizar 2 tomadas de uma só vez. Então você vai estar você teve um super trabalho para organizar o seu set, e você pode, em vez de você desmontar e montar ele de novo, você já grava tudo de uma vez, entendeu? Mantenha as tomadas de ambos os lados do zoom. Isso quer dizer 3 pelo preço de 1. Como isso funciona? Você vai começar, por exemplo, com um zoom bem fechado, e aí você vai fazer um movimento do zoom, vai abrir a imagem fazendo zoom out, e aí vai ter a imagem. Então a imagem aberta. Então você fica 10 segundos com a imagem fechada, faz o movimento do zoom e fica 10 segundos com a imagem aberta. A mesma coisa para zoom in. Você começa com a imagem aberta, faz um zoom in e tem a imagem fechada, 10 segundos em cada ponta. Por que isso? Porque com isso você ganha possibilidades de edição e faz 3 frames ou 3 takes em um só. Outra coisa é usar o zoom para enquadramento. O zoom é uma ferramenta muito boa para composição de imagem, mas é uma ferramenta que não é natural, que é para os olhos humanos. Então, é uma ferramenta que tem que ser muito bem utilizada e tem que ter um certo significado, assim, para passar uma ideia ou simplesmente fazer um uso que não condiza com o filme ou com o material que você está mostrando. Ela é bem tentadora para as pessoas que utilizam, mas mesmo assim tome cuidado ou pense bem antes de usar. E se você for usar de uma forma pensada, por exemplo, você pode usar o zoom out para revelar alguma coisa. Onde tem um plano fechado e quando você faz o zoom out você mostra alguém que estava fora de cena, mas estava ali o tempo todo, por exemplo. Ache os motivos para os seus movimentos de câmera. Tenha bons motivos para utilizar esses movimentos e dar significação para eles. Se você quer gravar isso dessa forma, saiba exatamente o porquê. Ou a não ser que você queira ter tipo uma forma mais ou mais opções para edição, tipo, se não dê significados para seus movimentos de câmera. Mantenha a continuidade de direção e não cruze o eixo. O eixo, o que é? Você tem que descobrir o eixo a partir do olhar do seu objeto. Você usa como padrão a esquerda e a direita da câmera. E para facilitar, é bom que você desenhe uma planta do seu filme, do seu quadro, e você direcione o eixo a partir do olhar do seu objeto. Tem o eixo do olhar e tem o eixo do movimento. Então, se você ainda está com dificuldade de saber exatamente como filmar da forma correta, é bom gravar das 2 posições, que assim você garante que você pegou o take certo. E importante não quebrar o eixo, porque causa um certo estranhamento para o espectador. Se você quer quebrar o eixo, que você tenha significação para isso. Uma coisa muito importante é gravar o som direto e manter o set em silêncio. É muito melhor você ter um som direto do que nenhum som. Ou melhor do que você fazer uma trilha artificial. Dá muito mais trabalho e fica muito menos natural. Tipo, é muito difícil e muito caro também. É muito melhor você economizar... economizar no tempo do som direto é uma economia negativa para a sua filmagem. Outra coisa que é muito importante é minimizar o ruído de fundo da sua gravação.
como você pode fazer isso que não... Lógico que você pode fazer isso na edição, mas dá muito trabalho. Mas você pode fazer isso evitando. Então você pode mudar a locação ou esperar que o ruído acabe se não for muito longo. Se for muito longo, você vai ter que gravar e vai ter que tirar na edição, o que dá um trabalho, mas é possível. E o som é um dos maiores motivos de reclamação dos espectadores e dos profissionais de cinema. É o que dá... Se o seu som é ruim, traz muito amadorismo para o seu trabalho. I'm dressed nice tomorrow. I'm being Mr. most dedicated. The western side. Okay, I guess that's what. Outra coisa é que você tem que ser flexível quanto à ordem da filmagem. Você tem que selecionar as tomadas que você precisa em cada posição de câmera para evitar a perda de tempo na mudança excessiva da câmera e da iluminação. Para isso vai ser necessário algumas vezes trocar a ordem de filmagem. Então, mas tentar evitar fazer isso além do necessário, pois pode implicar em problemas de continuidade e dificultar o trabalho dos atores. Outra coisa, verifique as gravações de vídeo. A tecnologia nos possibilita fazer isso na hora, e então a gente tem que aproveitar e fazer isso para evitar ou corrigir algumas coisas, mas não demais. Tente fazer sempre tudo certo para não precisar ficar revendo, porque a gente acaba perdendo tempo no set e bateria dos nossos materiais. Mantenha a simplicidade. Divida a ação em tomadas e deixe a mágica acontecer na frente da câmera. Isso vai dar mais opções na hora da montagem. Faça a listagem e veja o material. É muito importante que o editor veja todo o material que é mandado para ele, porque assim ele tem uma visão geral do filme e pode trabalhar com os melhores takes, as melhores cenas, as melhores gravações. Se ele não fizer isso, é como ele construir uma parede no escuro. E às vezes ele pode acabar escolhendo um take que é ruim e que diminui a significação no filme. Para ajudar o editor, é muito importante ele ser muito organizado e separar um tempo para codificar ou nomear isso. Isso pode ser muito mais efetivo se tiver uso de claquete. Faça um plano para edição. Um plano de edição é uma lista que vai para o editor com as tomadas que você acha que valem mais a pena serem inclusas e a ordem na qual elas vão contar melhor a história. Por que não definir primeiro a narração e daí editar o filme de acordo com ela? O problema disso é que a história no papel é pensada com palavras e deixa de lado as nuances possíveis que a imagem pode trazer, que podem possuir um poder muito maior do que as palavras. Além disso, uma narração muito rígida engessa e restringe o editor de procurar tomada e faz ele procurar somente tomadas compatíveis em vez de focar na história contada ou na criação. Faça com que a história seja contada em frente à câmera e que as imagens conduzam a ação. Depois você edita contando o máximo com o mínimo de palavras, entendeu? Verifique a primeira montagem. Veja o primeiro corte avaliando cada pedaço. As tomadas estão na ordem certa? Elas contam a história direito? Todas elas são necessárias? Ou elas estão muito previsíveis? Como que isso pode melhorar? Dá um jeito e melhora. Elabore os detalhes. Olhe cada mínimo pedaço do seu filme e assegure que essa é a melhor tomada, essa é a melhor parte, essa é a melhor forma de contar a história. Existe uma regra para edição que quanto mais curto, melhor. Se você está em dúvida, corta. Mas também só corte se for realmente necessário. Se a tomada mantém o interesse do espectador, não faz sentido cortar.
Cada tomada deve fazer a ação progredir, tem que sentir que o filme está andando para frente. Portanto, a gente tem que eliminar tudo aquilo que seja redundante ou esteja segurando a fluidez do nosso filme. Cortar durante o movimento de câmera raramente fica bom, por isso a gente tem que evitar. Um som característico oferece um bom ponto para o corte. Seus cortes também são menos evasivos e se você não cortar a imagem e o som no mesmo ponto. Não corte entre tomadas de mesma duração. E se houver uma mudança significativa de ângulo, a tomada pode até funcionar. Quanto maior o ângulo entre as tomadas, maior a chance de dar erro. Tem a ver também com o eixo, por exemplo. Cortar entre duas tomadas de um objeto estático é sempre difícil, pois não há ação para disfarçar o corte. A melhor maneira de fazer isso funcionar é uma grande mudança no enquadramento. Então, sair de um plano detalhe para um plano médio, um plano conjunto, alguma coisa assim. Não deixe de observar o ritmo e a dinâmica dos cortes e não deixe que isso se torne previsível também. Se o ritmo e a dinâmica nunca muda, não tem surpresa no filme, o que pode torná-lo monótono e previsível. Os melhores cortes do filme são aqueles que passam despercebidos. O problema dos mixes e fades é que eles chamam muita atenção para o corte, por exemplo. Agora as entrevistas. Vá em busca de opiniões, experiências, histórias ilustrativas ao invés de fatos. O objetivo de uma entrevista é obter a história de primeira mão. Então você faz uma revisão geral. E por que fazer isso? A familiaridade com o jogo de perguntas e respostas entre o entrevistador e o entrevistado dá uma flexibilidade para que as perguntas certas possam atingir o efeito desejado. Além disso, se o entrevistado sabe sobre o que é o programa, às vezes ele não dá o melhor de si na resposta, fazendo com que a entrevista não fique tão boa quanto poderia. Outra coisa é para gravar as perguntas em diferentes ângulos. A gente grava a pergunta mais de uma vez e pede para o entrevistador tentar reproduzi-la com a maior precisão possível. E tentar reciclar o espaço do entrevistador e entrevistado para economizar o tempo com cenário e iluminação. Why do you think your stories have stood the test of time? I mean, you can go back and reread or rewatch any of your stories and you're captivated like the first time. Well, I think a lot of times readers came to me when... Edite primeiro as entrevistas e adicione outros ângulos posteriormente. Então, na primeira edição, as entrevistas são deixadas como pulos, sem transição e com exceção das perguntas que foram gravadas como contraplano. Em caso de narração em off, tire os bolsões de silêncio e deixe a voz mais fluida possível para que tudo fique mais natural. Outra dica são a quebra de regras ou as boas práticas que é bom a gente fazer. O entrevistado aceitar as perguntas que ele vai responder, o entrevistador não pressionar o entrevistado, e o entrevistado não questionar as perguntas e o entrevistador não questionar as respostas. Ambos concordam em manter a distância de detalhes que não vão ficar bem para a transmissão da entrevista. Agora, o filme para o espectador. O que você quer que ele veja? Você tem que fazer filmes que você mesmo quer ver. Fazer filmes com o intuito de apenas agradar o grande público pode acabar fazendo você perder o tato com as pessoas. Isso acaba tornando seu trabalho mecânico e pode fazer você perder a sua essência. Imagens têm muitos significados. As imagens possuem mais de uma interpretação ou significância. Quanto mais paradas e silêncios, mais suscetíveis estão a outras interpretações. Isso porque o nosso cérebro tem uma forte tendência de procurar padrão e impor significados. Movimento, diálogo, justaposição, cenário, música e outros elementos ajudam a elipsar as interpretações. Os olhos, eles focalizam apenas uma parte da tela por vez. Então, ainda que um plano enquadre
um monte de elementos, o nosso olho acaba prestando atenção em apenas um deles de cada vez. Por reflexo, os olhos tendem a prestar atenção primeiro na parte iluminada ou para o que está em movimento, em cena. Por isso, a gente pode dizer que o ponto de atenção em que o plano termina é onde o próximo deve começar. Isso se a intenção é deixar a montagem mais fluida. Os olhos, eles selecionam. As pessoas enxergam as coisas de maneiras diferentes. Então, a gente sabe exatamente o que está acontecendo no nosso filme. Contudo, os nossos espectadores podem interpretá-lo de forma diferente, de diferentes maneiras. Às vezes a gente dedica tanto a vários fatores de uma produção e a gente esquece de ver, de pensar como ele vai ser visto pelo telespectador comum, pelo espectador comum. Então é muito bom a gente assistir o produto final com pessoas que não participaram da produção e pedir a opinião deles. A câmera não é capaz de selecionar. O modo como uma câmera representa a realidade é muito diferente daquilo que a gente capta com os olhos. Por isso as pessoas frequentemente reagem com estranhamento a filmagens delas mesmas. O que elas veem nos vídeos não é como se elas estivessem se vendo no espelho. Então a gente tem que tentar reproduzir efeitos de profundidade, como sombra, elemento de distância, que possam distinguir da câmera. Para reduzir esse estranhamento, a gente enxerga em 3 dimensões, as câmeras somente em 2. Então a gente tem que ficar atento a todos os elementos em cena e a câmera não seleciona o que faz parte da cena ou não. O importante não é o que você vê, mas o que você faz os outros verem. Tenha em mente que filmes são uma grande ilusão e, portanto, o importante não é reproduzir a realidade, mas sim convencer o seu espectador de que o que está na tela é real.